Tudo bem? Na última aula conversamos sobre divisibilidade, que é quando um número é dividido pelo outro e o resto dá zero, né? Então, qual é a finalidade agora desse vídeo, dessa aula? A finalidade é a seguinte, é que você consiga identificar quando um número é divisível por 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, sem que haja necessidade de você realizar a divisão. Então, simplesmente, se você utilizar um simples raciocínio, conhecido como critérios de divisibilidade, você consegue determinar se um número é divisível por qualquer um desses que eu acabei comentando. Então, fique de olho que vamos começar aí pela divisibilidade por 2. Então vamos falar um pouco aí sobre os critérios de divisibilidade, né? Sempre especificando aí quais são os números que a gente vai analisar esses critérios aí de divisibilidade. Então colocando aqui na tela, então vamos colocar aqui, ó. Já sabemos quando um número natural é divisível por outro. Agora iremos determinar se um número é divisível por um número natural, né? Ele é divisível por 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, apenas observando esse número, sem a necessidade de eu ir lá e realizar a divisão. Para isso, eu vou ter que aplicar umas regras chamadas de critérios de divisibilidade. Tá? Então, vamos subir aqui para a gente poder começar a nossa observação. Como eu comentei com vocês, esse vídeo ele vai falar sobre a divisibilidade por 2, sem que haja necessidade de que eu realize a divisão. Só que antes eu preciso fazer fazer observações para poder chegar na determinada regra. Então, analisando aqui na divisibilidade por 2, eu tenho uma sequência de números aqui cujo 80, 81, 82, 83 até o 87. E eu quero determinar se esses números são divisíveis por 2. Então eu vou começar pelo 80. Então, a princípio eu vou fazer a divisão e depois aí a gente chega na observação, tudo bem? Então eu vou fazer aqui 80. A hora que eu divido 80 por 2, dá 4. Né? 88 aqui dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Para 8, nada. Abaixo 0. Deu 40. E sobrou o resto, 0. Então, eu já posso dizer, pelo que a gente viu no último vídeo, que 80 é divisível por 2, porque o resto da divisão deu 0. Tá? Então, agora aqui eu vou para o 81. 81 dividido por 2. 81 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Para 8, nada. Abaixo 1. Quantos 2 cabe dentro do 1? Nenhum. E sobra 1 de resto. Poxa, então lá o 81 não é divisível por 2 porque deixou 1 de resto. Vou fazer com o 82 a divisão por 2. 8 dividido aqui por 2 dá 4. Não sobra nada, nenhuma dezena. Abaixei o 2. Dá 1. 1 vezes 2, 2. Para 2, nada. A última divisão que eu vou fazer, e as outras vai ficar para ser resolvida depois aí com a nossa observação. Eu vou pegar aqui o 83 e vou dividir 83 para 2. Vou pegar aqui o 8 dividido para 2. Dá 4. 4 vezes 2, 8. Para 8, nada. Vou chamar o 3. 3 dividido para 2 dá 1 para cada. 1 vezes 2, 2. Para 3, 1. Então, o que eu começo a notar? Eu começo a notar o seguinte, que eu tenho uma sequência de números, 80, 81, 82, 83. E quais são os casos em que os números são divisíveis por 2? Então eu vou analisar aqui em quais casos eles são divisíveis por 2. O 80 é divisível por 2. Vou riscar ele aqui em cima. O 82 é. O 84, se eu fizer a divisão, também vai ser divisível. O 86 e por aí vai. Qual é a observação? Qual lição eu tiro disso aí? Que para um número ser divisível por 2, vocês conseguem reparar que aqui na casinha da unidade eu tenho um algarismo par. Então,
a estratégia que eu deixo para vocês, simplesmente para vocês analisarem, olharem para um número e decidirem se ele é divisível ou não por 2, ou se ele é múltiplo ou não de 2, só precisa saber uma coisa: olhar para a casa das unidades do número e ver qual é a terminação dele. Então, se a terminação desse número for... Vamos por aqui. Se eu olho para um número natural e esse número ele é terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8, eu posso dizer que esse número é divisível por 2, ou que esse número é múltiplo de 2. Então, o segredo é, para saber se um número é divisível por 2, basta olhar o algarismo das unidades. Se ele for par, ele é divisível por 2. Caso contrário, ele não é divisível por 2. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma questão. Vamos pegar aqui o número 586. 586 é divisível por 2? Se eu olhar a minha casa das unidades, termina em 6. 6 é par. Então, 586 é divisível por 2. Estão vendo? Não teve a necessidade de eu ir lá e realizar a divisão. Posso até resolver a divisão, só que acaba sendo inviável. Né? Então, se eu tenho esse critério em mão, se eu tenho essa habilidade de simplesmente olhar para um número e decidir, determinar se ele é divisível ou não por 2, isso já facilita para mim um caminho aí de cálculos. Tá certo? Então, só a gente finalizando aqui, ó, vamos trazer para cá a conclusão do vídeo de hoje. Então, um número natural, ele é divisível por 2 quando? Quando ele é par, ou seja, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá bom? Então, não tem segredo. Então, a partir de agora, qualquer número que jogarem para você, qualquer número natural, você consegue determinar se ele é divisível por 2 ou não. Tá? Então, vamos pegar aqui, só para finalizar. Vamos pegar aqui só um número. $85.753. Queria saber se esse número é divisível ou não por 2. Olhou o final, né? O final é ímpar. O algarismo da unidade é ímpar. Então, esquece, esse número não é divisível por 2. Tá certo? Então, olha só como você já começa a evitar alguns cálculos e você ganha tempo aí nos estudos que você vai fazendo. Tá? Então, onde eu vou aplicar esses critérios de divisibilidade mais para frente? Seja numa simplificação de fração, seja num cálculo de menor múltiplo comum, de máximo divisor comum, e esses pequenos detalhes lá na frente vão fazer uma enorme diferença, tá certo? Então, bons estudos para vocês, e hoje ficou aí o critério de divisibilidade por 2. Então, abraço aí, bons estudos para vocês.